faz chover perdão e graça. É a meditação é a nossa meditação nesta manhã. A graça de Deus. A graça de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. E você pode ficar com sua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos meditar em todo ele, e os textos. Outros textos estarão na tela, onde leremos em tempo oportuno, ok? Amém? Vamos lá. Do pecado para a salvação pela graça. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, está diante de nós a Tua palavra, Deus, que já tem falado no nosso coração. E te pedimos, ó Deus, que continue falando conosco através dela, porque ela é o nosso bálsamo, é o norte para a nossa vida, Deus. Assim, Senhor, te pedimos e agradecemos. Amém. A palavra que melhor resume o que Jesus nos oferece é graça. E o que é graça? Favor imerecido de Deus. A graça de Deus é um favor concedido a pecadores indignos. Mas Deus nos amou, nos escolheu, nos chamou e nos justificou. Não por causa dos nossos méritos, mas pela sua maravilhosa graça, oferecendo como libação Jesus para a propiciação dos nossos pecados. Então, dos nossos pecados para a salvação pela graça. O versículo 1 vai dizer, acompanha comigo aí, tá bom? Ele lhes deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos, separados de Deus por causa do pecado. E qual é a ideia aqui de uma pessoa morta? O morto, vamos exemplificar, né? A pessoa quando está morta, o corpo quando está ali, ele não tem mais estímulos. Ele não fala, ele não vê.
Ele não tem fome. Aquele corpo não reage a qualquer estímulo, porque está morto. E o apóstolo Paulo, então, expressa claramente nos versículos de 1 a 3, que o homem sem Deus está o quê? Morto. Morto. Então, o que significa essa morte? Significa isso. Significa que o homem é incapaz de entender as coisas de Deus. Porque ele está absolutamente insensível, inerte e sem percepção das coisas de Deus e de Deus. Então Paulo vem dizendo isso à igreja de Éfeso. Que aquelas pessoas que estão longe de Deus estão mortas, espiritualmente. Ah, mas Deus vai dar um jeitinho na última hora, sei lá, Deus vai... Não tem jeitinho. Não tem jeitinho para Deus. É aqui ou na eternidade, com Ele ou sem Ele. Ele vai dizer também, no versículo 1, delitos e pecados. O que é delitos e pecados? E ele vai dizer que a causa da nossa morte, né, são os delitos e pecados. A palavra delito dá a ideia de pisar falsamente, escorregar ou pisar fora da estrada. E a palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, a gente viu delito, né? O que significa delito? E agora pecado significa que você está caminhando, mas de repente você escorregou na estrada. Perdeu o alvo. Ou tem aqueles que ainda não chegaram, não aceitaram, então estar olhando para aquele alvo que é Jesus. Mas nós que somos resgatados, remidos no sangue dele, precisamos focar no alvo que é Jesus. E jamais nos escorregar na lama desse mundo que jaz no maligno. Precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Com relação àqueles que estão caminhando para o inferno, não tem jeito, sabe? Não tem como a gente falar meias palavras aqui, não tem como. Igreja Batista da Glória, não tem como ficar aqui falando, sabe? Olha, não, pecado é pecado, inferno é inferno, céu é o céu. Foi isso que Jesus falou, aquele que quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Agora, se não quer, colocou a sua conta em risco. Não atingir a meta que Deus preparou para nós, nesse sentido, o salário do pecado é o quê? A morte. A recompensa do pecado, ou seja, a recompensa que nós merecíamos era a morte. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos vida. Mas aqueles que continuam em rejeição de Cristo, a morte espiritual torna-se a segunda morte. Ou seja, a separação eterna de Deus. Olha o que diz Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é o quê? A segunda morte, o lago de fogo. E o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então não tem, como foi falado na semana passada, o pastor Rodrigo pregando aqui, não tem coluna do meio. Não tem coluna do meio. Ou você está, ou você não está. Ou você é, ou você não é. Ou você é um cristão, no teor da palavra, ou você não é um cristão, também no teor da palavra. 3 coisas que levam o homem a se rebelar contra Deus. Está nos versículos 2 e 3.
Quais são essas três forças que levam o homem a se rebelar contra Deus? Quais são? Quais são? E Paulo vai dizer aí, olha, vem comigo, tá? Eu pedi para os irmãos continuarem com suas Bíblias abertas, né? Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então a primeira força aqui é o mundo. Que significa o curso deste mundo? É o sistema corrompido, cujos valores não são os valores de Deus. E a pessoa que não tem Cristo, e até os que têm, os que servem a Cristo, são pressionadas por esse mundo. E a entrar aonde? Dentro dessa forma. Dentro da forminha do mundo. Ah, então, mas isso não é politicamente correto, pastor. Que isso? Fica o seu politicamente correto e vá para o inferno. Tá bom? O que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, versículo 2? Não tome a forma do mundo. Não entre dentro da forma do mundo. Paulo vai dizer assim, olha, não vos conformeis com o quê? Com esse mundo, mas renovai, ou seja, renova sua mente. O mundo fica aqui, olha, e tá, informação dali, informação daqui, e você vai recebendo, né? Igual o Mar Morto, né, que só recebe, mas não dá nada, né? Fica recebendo. Rejeita, meu amado. Rejeita aquilo que está contra a palavra de Deus e contra o seu viver com Deus. O mundo, as pressões do mundo, e como o mundo pressiona, né? De todas as formas, né? De todo jeito. A segunda pressão que recebemos, andar segundo a potestade do ar. Isso aqui é forte, viu? Andar segundo a potestade do ar. O que significa isso? É o domínio de Satanás. São aqueles que vivem na desobediência. Na desobediência a Deus, e se tornam o quê? Escravos do diabo, que amarra e escraviza aqueles que assim o fazem. Como é difícil, né? É difícil você ver as pessoas acorrentadas nas garras do inimigo. Por isso devemos estar alertas. Né? Estar alertas. E em Efésios mesmo, lá na frente, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra o quê? As potestades. Contra os reinos deste mundo. Ele vai dizer, está no mesmo livro. Paulo vai dizer, lá em Efésios. A armadura de Deus, nós devemos tomar dia a dia. Então, a potestade do ar. O terceiro é a carne, versículo 3. Comigo de novo, versículo 3, olha. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações do quê? Da carne. Da carne. O que é a carne aqui? É a nossa natureza decaída. Olha o que diz esse texto. Mateus 15, 19. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. Vamos ler esse texto? Vamos ler. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos. A carne pende para isso. Ela pende para isso, não tem jeito. Lá em Adão, todos nós já fomos, depois da queda, né? Todos nós fomos manchados pelo pecado, não tem jeito. Não tem jeito. E Paulo vai dizer ainda, por natureza. O que quer dizer? O que significa isso? Que em Adão nascemos em estado decaído. Olha o que diz Davi no Salmo 51, 5.
Aqui diz Davi, Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por natureza. E sujeito à condenação de Deus como filhos da ira. Como filhos da ira. Mas Paulo termina essa descrição fatídica, mostrando como o pecado trabalha contra nós, dizendo também que o homem está o quê? Condenado. Porém, há uma esperança. Há uma esperança. Há uma esperança. No versículo 4, olha o que diz o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas Deus. Então, há esperança. Há uma saída. Enquanto merecíamos a ira de Deus, Deus então vem com seu grande e maravilhoso amor. Trazer a nós, então, o escape. Aí no versículo 5 ele vai dizer, pela graça sois salvos. Pela graça vocês são salvos. Aqui, meus amados, está então o fundamento da nossa salvação. A graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? E ainda mais, sem nenhum merecimento. Ele nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque sem o favor do Senhor, nada somos. Toda a nossa existência depende exclusivamente de Deus. Tudo depende exclusivamente da graça de Deus. Quando nós entendemos isso, entregamos a nossa vida a Ele, recebemos o seu perdão e graça. Que é a música que foi cantada aqui, né? Recebemos o seu perdão e graça. Sabe por quê? Por causa da sua maravilhosa graça em Cristo Jesus, que se tornou pecado por nós. Tomou o nosso lugar. Enquanto eu e você que deveríamos ir lá, Ele veio e falou, não, deixa comigo. Então é a morte substitutiva em Cristo Jesus. Meus amados, quando a gente está pregando assim, e a gente está falando com as pessoas, aqueles que estão nos ouvindo, lá no nosso coração arde um desejo tão grande das pessoas provarem dessa graça, das pessoas deixar essa vida medíocre que vivem, e entregarem totalmente a Jesus, viver uma vida santa diante de Jesus. Arde no nosso coração, como arde no coração de Cristo Jesus, que hoje está à porta, batendo, em todo instante, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa, vou cear com você. Como arde no nosso coração. E aqueles que entregaram, precisa lutar para perseverar, sem jamais os delitos, né? Sem jamais deixar o foco, né? Errar o alvo ou escorregar na estrada. Né? Mas ainda assim, se escorregar, nós temos nosso advogado que é Cristo. E você volta. Mas melhor continuar firme. Somente pela graça. Versículo 8. Acompanha comigo. Versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. Somente pela graça.
Algumas pessoas pensam que precisa pagar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, algum sacrilégio, algum sacrifício, né? Subir escada, enfim, fazer penitência. Não precisa, meu amado. Você não precisa fazer nada. Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. E não temos condições de pagar nada a Deus. Somos feitura sua. Somos seus filhos. Como pagar? Como pagar a Deus? Como pagar a Deus? Ou como pagar pelo grande amor de Deus? Como pagar? Como retribuir esse amor maravilhoso? É só o amando de todo o coração. É só o amando de todo o coração. Só isso. E entregar a nossa vida totalmente nas mãos dele. Ela é dada com base no seu grande amor e na sua infinita bondade. Também é mediante a fé. Versículo 8 está dizendo, né? É mediante a fé. Então é preciso assumir uma postura humilde diante de Deus. Pela fé. Pela fé. Porque a fé é um instrumento, é um meio pelo qual nós nos achegamos a Cristo. Nós cremos que Ele, então, é o nosso Senhor e Salvador. É pela fé. Que também é o dom de Deus. É o dom de Deus. A fé é dom de Deus. E Ele diz na sua palavra que aqueles que vêm a mim, jamais os lançarei o quê? Fora. Jamais os lançarei fora. Mas precisa ir, precisa ver. Precisa chegar a Ele, precisa entregar a vida a Ele. Pela fé. Pela fé. É dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. É um dom maravilhoso de Deus, que foi planejada por Deus, Deus Pai, foi executada no seu Filho Jesus, então pelo Filho Jesus Cristo, e aplicada pelo Espírito Santo que está entre nós. Amém? Que convence o coração do homem. Ele convence o coração do homem a crer que aquele que veio um dia para trazer aquele homem que estava separado, perdido. E a ideia de perdido aqui é perdido mesmo. Né? Imagina uma pessoa perdida. As outras pessoas entram em desespero, não é isso? Quando alguém se perde, né? Há poucos dias estávamos orando com uma pessoa que se perdeu. Ela saiu, estava com problema psíquico, e saiu de casa. Aí os irmãos colocou no grupo, precisamos orar para essa pessoa. A gente não sabe onde está. E a família ficou em desespero. Então, o perdido tem que estar, sim, em desespero. Sabe por quê? Porque se continuar perdido, vai para o inferno, não tem jeito. Não tem como falar outra palavra aqui, meus amados. Não, vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só Ele pode te trazer daquele lugar de perdição. Só Ele. As obras, as boas obras, no versículo 9, vamos comigo lá, as boas obras. Então ele vem falando, né, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não somos salvos pelas práticas de boas obras, mas pela fé no sacrifício de Cristo. Mas as boas obras acompanham o salvo. As boas obras devem acompanhar aquele que diz, sou cristão, sou de Jesus. Porque Ele é amor, Ele é amor.
Como não amar as pessoas, se Cristo nos amou primeiro? Como deixar as pessoas perecerem? Se Ele diz para nós, ó, vai, ide, prega o Evangelho, cuida dessas pessoas, tragam para a minha casa, alimente essas pessoas. Então, acompanhe essas obras, acompanha, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, não é troca de salvação, não. Por amor a Cristo, acompanha o salvo. Amém, amados? Acompanha o salvo. A obediência a Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo o serviço ao próximo, é fundamental como a evidência da nossa salvação. Presta atenção aqui, hein? É fundamental como evidência da nossa salvação. Não é? Porque se a gente é salvo, vamos ficar indiferente com aquele que não é? Vamos deixar então ele perecer? Vamos deixar então, a ideia que eu dei agora há pouco, né? Aquele que está perdido, não, deixa morrer. É assim que a gente faz com a nossa família? Não é assim não, né? Entra em desespero, não, chama a polícia, chama não sei o quê, chama o resgate, vamos lá. E hoje nós somos resgate para essas pessoas. Amém? Hoje nós somos resgate para aquelas pessoas perdidas. Somos nós. Então é a evidência da salvação na nossa vida. Eu não posso estar indiferente com aquele que está sofrendo. Não posso, meus amados. Onde está o amor de Cristo em mim? Onde está a graça de Cristo em mim? Onde está o sal e a luz? Onde está o sal e a luz que Jesus falou? Onde está? Aí ele vai fechar no versículo 10, né? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vou ler de novo esse versículo, olha. Pois somos o quê? Feitura dele. Feitura dele. Criados em Cristo Jesus para o quê? As boas obras. As boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus não foi pego de surpresa. Muita gente acha que, não, Deus foi pego de surpresa. Muita gente acha isso, sabia? O homem não é tudo isso que você pensa que é. Principalmente a ideia iluminista, né? Não é, pastor? A ideia iluminista vai dizer como é bom. Que isso, o homem é maravilhoso. Jacques Rousseau, né? Vai dizer isso. Não, o homem... Aí a Bíblia vai dizer assim, ó. O homem... A Bíblia que está dizendo. O coração do homem inclina-se para o mal. Acabamos de ler. Acabamos de ler. Aí vemos o salmista Davi falar, ó, em pecado, minha mãe me concebeu. Mas o Senhor preparou tudo para que andássemos fazendo a sua obra. Fazendo o que Ele deixou para nós. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, né? Eu já aceitei Jesus mesmo, já estou salvo. O crente tem 3 S's, né? Salvo, sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito. Então, já estou salvo mesmo, então, olha, já resolvi o meu problema. Então, deixa que aquele fulano de tal lá, aquela pessoa que eu conheço, resolva o seu problema. Não, meus amados. O Senhor nos preparou para que andássemos nas boas obras. E as boas obras é fazer a vontade dEle. É viver para Ele. É dizer como Paulo, olha, que a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé naquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso. É isso. Foi por isso que Deus nos resgatou em Cristo Jesus. Aí a vida tem significado.
para o cristão. Aí a vida tem significado para o cristão. Né? Aí você pode dizer assim, vale a pena ser cristão. Vale a pena você falar para a pessoa que incrédula, falar, meu querido, vale a pena ser cristão. Porque eu provo dia a dia desse amor. Esse amor de Deus. Ele não é só apenas histórico, ele é real. Porque muita gente acha que o amor de Deus é histórico, né? Ele é história. Aliás, ele é toda a história, né? Aliás, é toda a história. Mas tem gente que fica só na história, né? E não no Senhor da história. Ele é o Senhor de toda a história. Que vai um dia selar essa história. Na face da terra. E no universo. Em toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, é fundamental, como evidência da nossa salvação, servir a Deus. Em todo o tempo. Servir a Deus. Em todo o tempo. Aí, meus amados, eu quero concluir a nossa meditação nessa manhã. Dizendo para você que a nossa vida com Deus tem significado. Porque a vida é o dom de Deus. Nós falamos aqui da pessoa que está morta. Aliás, é o que se mais fala nesse país ultimamente, né? O que se mais fala, misericórdia. Vamos clamar a Deus para reverter esse quadro. Amém, igreja? Clamar a Deus. Porque muitas vezes, quantas pessoas estão indo sem a graça de Cristo? Isso me entristece muito. A vida com Deus é uma vida de significado. Não é uma vida medíocre, é uma vida de significado. É uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe por quê? Porque é céu aqui na terra. Já é céu para nós. Até tem um hino, né? É céu para mim. Porque é tão gostoso você servir esse Deus. É tão maravilhoso você estar na presença desse Deus. É tão rico você crer nesse Deus. O Deus da nossa esperança. Que você fala, é céu para mim. Como diz o hino, é céu para mim. Isso é tão maravilhoso que é céu para mim. E Paulo vai dizer isso no texto, né? Ele vai dizer isso no texto. Que nós já somos participantes das regiões celestes, né? Das regiões celestiais. A ideia do céu já está aqui. O protótipo do céu já está aqui. Né? Já está aqui. Então é vida com significado. Vida com significado. Porque ela é o dom de Deus. Eu quero dizer para você, quero fechar aqui a nossa meditação. Para você que está também aí acompanhando conosco. E a igreja que está aqui. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Viva cada instante da sua vida pela fé. Viva a cada instante da sua vida pela fé. E pela graça de Deus. Agradecido. Não vive reclamando, não. Viva agradecido. Por esse tão grande amor. Como a gente esquece muitas vezes, né? Por um momento você esquece que Deus é amor. Por um momento você esquece que Deus morreu por você, que Jesus entregou sua vida por você. Por um momento você esquece e começa a esbravejar, começa... Não. Seja grato. Seja grato. Dê ações de graças, sempre. Aliás, Paulo vai falar lá em Tessalonicenses, né? Dê graça. Dá graça. Para o louvor e para a glória de Deus em Cristo Jesus. Que podemos entender, meus amados, que tínhamos uma vida completamente perdida. Estávamos perdidos, estávamos sem solução. Mas o Senhor nos deu Jesus.
Que você possa continuar trilhando, você que já é servo dele, você possa continuar trilhando nesse caminho. Na esperança de um dia estarmos todos reunidos na presença de Jesus. Aí, literalmente. Amém, igreja? Aí, literalmente. Estaremos um dia com Ele. Que continuamos e prossigamos para o alvo, sem escorregar. Para a graça e glória de Deus, nós encerramos aqui. Que Deus nos abençoe e continue derramando sobre nós a sua graça. Amém? Amém.